Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os desafios da infraestrutura viária brasileira. Nós temos um país de dimensões continentais e integrar todos esses pontos do espaço geográfico é fundamental para a integração da população brasileira e também para o transporte de mercadorias e de serviços para todos os cantos. É importante que tenhamos, então, uma logística de infraestrutura de transportes muito bem desenvolvida para atender todos esses pontos do qual a economia necessita, de que as pessoas precisam. Mas não necessariamente é o que acontece. Nós temos grandes gargalos em todo esse sistema de logística no Brasil. Nós temos grandes problemas nesse processo quando nos referimos a forma com que é desenvolvido os tipos, os modais de transporte dentro do nosso território. É importante lembrar que nós temos aí como principal base dos modais de transporte brasileiro o sistema ferroviário, o sistema rodoviário, o sistema hidroviário e o aeroviário. Nós precisamos entender também o conceito de relação custo-benefício. Lembra? Quando nós temos um tipo de custo para algum tipo de trabalho, serviço ou produto, precisa sempre estar relacionado com aquilo que ele vai trazer de benefício, de melhora. Porque nem sempre aquilo que é mais barato vai de fato acontecer uma melhoria, uma condição que possa satisfazer a necessidade. Um exemplo bem simples é assim. Imagine que você precisa ir da sua casa até seu trabalho. Para você ir a pé, ele vai ser muito mais barato, concorda comigo? Porque você não vai ter custo, você vai ter que se deslocar da sua casa até o trabalho. Mas vamos levar em consideração que você trabalhe a 10 quilômetros aí de onde você mora. 10 quilômetros a pé não vai ser uma coisa agradável, então vai ter um tempo que você vai demorar a pé que não vai compensar o gasto nenhum que você vai ter com transporte. Agora, se você pegar um ônibus, por exemplo, você vai ter um baixo custo, mas você vai ter que pegar diversos pontos, diversas linhas para poder chegar até lá. E talvez o tempo que você demore no deslocamento de uma linha para outra acabe não sendo viável. Às vezes pegar um carro de aplicativo, ele pode ser um pouco mais custoso, mas ele te leva rapidamente até o ponto onde você deseja. Ou melhor ainda, imagine que você precisa e consiga pegar um helicóptero para sair da sua casa até o seu trabalho. Vai ser a melhor forma de transporte que você vai encontrar, mas o custo dele não vai compensar. É isso que eu estou falando de relação custo-benefício. A gente tem que balancear o custo, o tempo e a forma com que ele vai me trazer esse benefício. Isso tudo é o que acaba sendo a base de todos os estudos dessa aula. A gente vai fazer a análise dessas deficiências das estruturas aí de modais de transporte no Brasil. Vamos começar pelo sistema ferroviário. O sistema ferroviário dos sistemas terrestres, ele é o mais eficiente de todos, porque ele vai ter uma quantidade de carga a ser transportada muito maior do que o sistema rodoviário e vai então consumir uma quantidade de combustível bem menor para carregar uma quantidade muito maior de carga. Dessa forma, para a utilização da carga, o sistema ferroviário é muito eficiente dentro de um sistema terrestre, mas ele tem alguns gargalos, porque ele tem um alto custo de implantação. Ou seja, para eu instalar uma ferrovia, eu vou precisar de muita mão de obra, muito capital e um estudo muito maior para poder organizar toda essa estrutura, que às vezes acaba não compensando. Ele vai ter um médio custo de manutenção. Ele vai ser esporádico, mas quando acontecer, vai ter aí um certo gasto para manter todas essas estradas de ferro. Ele vai ter uma alta eficiência de transporte quando há, de fato, aí a estrada já pronta, porque ele vai conseguir fazer essa distribuição de uma maneira ágil, não tão veloz, mas de uma certa agilidade e, como eu já falei, essa alta tonelagem. Só que tem um grande problema. O Brasil acabou não investindo muito nas ferrovias.
A maior parte das ferrovias brasileiras, elas têm médias de ano de quase 100. Só para vocês terem uma ideia, a grande massa de sistema de transporte ferroviário no Brasil, ela tem aí a construção de até 1930, ou seja, a partir de 1930 houve uma estagnação do desenvolvimento ferroviário brasileiro. Isso quer dizer que grande parte das ferrovias brasileiras, elas não têm uma velocidade de carga. Enquanto estradas de ferro têm uma velocidade média nos Estados Unidos de 70, 80 km por hora, no Brasil as médias de velocidade das ferrovias não chegam a 30 km por hora. Para vocês terem então a ideia de que esse sistema ele ficou parado, que apesar de bastante eficiente, houve então uma preocupação e uma prioridade para outro sistema, que era muito mais fácil de ser implantado e que existia incentivo do governo e também a necessidade para a utilização como um viés econômico para incentivar o consumo, que é o sistema rodoviário. O sistema rodoviário ele tem um baixo custo de implantação, mas ele tem um alto custo de manutenção. Caminhões passando pelas estradas de rodagem todos os dias criam buracos, criam quebras nessa estrada que precisa de constantes consertos, precisam aí de manutenção diária, que nem sempre acaba acontecendo. E isso acaba gerando uma deteriorização de todas as rodovias. Além do mais, por ter essa facilidade, ele acaba também tendo essa alta eficiência de transporte. Mas a tonelagem de carga das estradas de rodagem, das rodovias, ela é muito baixa. A quantidade que se carrega num caminhão e o combustível que acaba utilizando poderia carregar 10 vezes mais no sistema ferroviário e compensaria talvez esses altos custos de manutenção. Porém, acabou se incentivando pelo setor rodoviário no Brasil, por quê? Porque nós tínhamos na necessidade de fazer as pessoas consumirem automóveis, comprarem carros para fazer suas viagens. O Brasil virou um país essencialmente rodoviário para que as indústrias automotoras pudessem vender para a população os automóveis e, consequentemente, incentivar o desenvolvimento e geração de emprego e renda nas décadas de 50 e de 60. Dessa maneira, então, nós vamos perceber uma grande malha rodoviária no Brasil. Claro, importante lembrar que isso aqui não está em escala, gente, tá? Isso aqui é só para fins didáticos. Se você quiser dar uma pesquisada aí, entra na internet e veja malha rodoviária brasileira, que você vai perceber certinho como é que ela está distribuída. Mas aqui, para fins didáticos, eu fiz de uma maneira que vocês pudessem perceber a concentração aqui, ó, no centro-sul brasileiro. Aqui é onde vai estar concentrado as principais rodovias do Brasil. Então, nessa região, nós vamos ter um desenvolvimento importante das estradas de rodagem. Agora, se você for mais para a região aqui do interior e principalmente para a região norte, vocês já vão perceber uma diminuição dessa concentração de rodovias. Grande parte dessas estradas nem pavimentação tem. É o caso da famosa rodovia Transamazônica, que começa aqui na Paraíba e vai até o final aqui da região norte e grande parte dela ainda nem foi pavimentada. Então temos esses grandes gargalos rodoviários também. Esse grande problema que acontece. Então existe um prejuízo muito grande para a utilização das estradas de rodagem, mas com o tempo acabamos utilizando grande parte desse sistema, desse modal de transporte para trabalharmos com a transformação, a criação e consequente a distribuição da mão de obra no país. Dessa maneira então, gente, nós utilizamos um sistema caro que acaba gerando um custo muito grande para o sistema de transportes. Agora, se a gente levar em consideração o que tem o melhor custo-benefício de todos, é o sistema hidroviário. No sistema hidroviário, nós temos aí um baixíssimo custo de implantação. Por que eu digo baixíssimo? Porque o rio já está lá, já está pronto para ser utilizado.
Então o que eu preciso é de uma infraestrutura portuária dentro dessas áreas de rio para poder fazer aí o transporte. Então fica uma balsa carregando uma quantidade enorme de carga. Então vai ter uma alta tonelagem de carga, ele vai conseguir carregar muitas toneladas para cada quantidade de combustível. Dessa maneira, então, ele vai ser muito eficiente. Vai ter uma menor agilidade? Ele vai ser mais lento nesse processo? Vai, mas fazendo esse planejamento acaba tendo esse grande custo aí, esse ganho do custo-benefício. E com isso, então, vai ter essa também baixa eficiência. Porque se a gente levar em consideração, ele só vai acontecer nos rios que conseguem ser navegáveis. É o exemplo aqui da região amazônica. Toda essa parte aqui em rosa, vocês vão perceber que são os trechos navegáveis dos rios. Então eu coloquei aqui para vocês justamente essa situação. Fora esse, nós temos diversos outros rios aqui, que não são propícios para a navegação. Então, não é necessariamente em todas as partes do país que nós vamos conseguir utilizar o transporte hidroviário. Por isso que o transporte hidroviário, apesar de ser barato, ele precisa sempre estar integrado com outro tipo, um outro modal de transporte, seja ele rodoviário, seja ele ferroviário, seja aeroviário. Então, ele tem aí uma grande eficiência, mas ele não é tão ágil, no sentido de que ele não alcança todos os pontos do país. Dessa maneira, então, as partes onde são abastecidas por essas hidrovias acabam sendo beneficiadas, mas ela não tem como fazer uma integração nacional. Agora, o sistema aeroviário, ele é de todos o que tem o menor relação custo-benefício. Tanto é que grande parte do sistema aeroviário é utilizado para o transporte de passageiros, que necessita de uma maior agilidade. Ninguém vai atravessar o país em 2, 3 dias dentro de um sistema, fica complicado. Então o sistema aeroviário acaba sendo bastante eficiente. Dessa maneira, então, para o uso de passageiros, ele acaba sendo. Mas se for levar em consideração a questão de transporte de cargas, ele fica muito caro e só vai ser utilizado em casos extremos, quando o produto é extremamente perecível ou quando não há nenhum tipo de transporte que possa ser substituído, ou principalmente quando há incentivo governamental. É o caso da região da Zona Franca de Manaus. Não existe uma região que possa ali oferecer uma logística de transportes eficiente para o transporte dos materiais eletrônicos que são feitos no distrito de Manaus para ser mandado para a região consumidora de São Paulo. Dessa maneira, para que seja eficiente, foi aí incentivado os industriais pelo governo por benefícios aí na concessão de tributos, vai diminuir os impostos que são cobrados e com isso o custo do transporte aeroviário desse material fica eficiente, acaba compensando para aí o transporte ser bastante desenvolvido e consequentemente a indústria não ter problemas aí de prejuízo. Dessa maneira, nós temos então a utilização do sistema aeroviário com um alto custo de implantação, um alto custo de manutenção, uma alta eficiência de transporte, mas uma baixa tonelagem de carga, mas que acaba compensando tudo se eu tenho esse incentivo fiscal. Dessa maneira, nós vimos aqui os desafios e as características dos modais de transporte no Brasil. Eu espero que você tenha entendido essa aula e tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau!